O que os gringos estão vendo do Brasil? Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um episódio do Expert Drops, o seu videocast, podcast preferido sobre tudo o que de mais relevante está acontecendo no mercado, sempre sob o ponto de vista dos analistas da XP. E hoje, para falar comigo sobre a visão dos gringos sobre o Brasil, e especificamente sobre a nossa bolsa, eu trouxe aqui ninguém menos do que o nosso estrategista-chefe aqui do Research, Fernando Ferreira. Ferreira, obrigada por estar aqui com a gente de novo no Drops. Estávamos falando como toda vez que o Ferreira vem, a participação aqui, a audiência no Drops é super alta, e eu tenho certeza que hoje não será exceção. Porque esse tema, ele é do interesse de muitos, né? É sempre algo que os investidores aqui querem saber, né, da visão dos investidores estrangeiros sobre aqui o nosso mercado brasileiro, e também porque o destaque esse ano tem sido o fluxo, né? Então a gente falava, eu lembro que nos relatórios do começo de fevereiro a gente falou, nossa, o fluxo de janeiro quase atingiu o fluxo do ano passado, já atingiu, já passou, né? Enfim, o que os gringos estão vendo, por que tá entrando tanto dinheiro aqui? Exatamente, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Por que o Brasil, de repente, atraiu tanto a atenção dos investidores estrangeiros? E eu tive nas últimas semanas na Europa, nos Estados Unidos, conversando com a turma lá e tentando entender qual a visão, né, dos investidores estrangeiros em relação a Brasil, a mercados emergentes e o que está por trás dessa realocação de recursos. Quando a gente pensa no mercado americano, né, que é o mercado que atrai grande parte dos recursos dos investidores no mundo, o montante de dinheiro que os investidores estrangeiros têm de ativos americanos soma mais de 38 trilhões de dólares entre mercado de ações e o mercado de renda fixa. E desde o início do governo Trump, com o anúncio do tarifaço e depois, enfim, todas as idas e vindas do ponto de vista geopolítico, recentemente o Trump atacando a Groenlândia, enfim, toda essa volatilidade geopolítica trazida pelos Estados Unidos fez com que muitos investidores passassem a questionar a hegemonia do dólar, passassem a questionar as suas alocações em relação aos ativos americanos e começasse a olhar para outras regiões. Então, o pano de fundo aqui é esse, né? Os investidores começando a tirar um pouquinho dos recursos que eles têm dos Estados Unidos e trazendo para outras regiões. O problema é, qualquer pouquinho dinheiro que saia dos Estados Unidos acaba sendo uma enxurrada de dinheiro em qualquer outra região. E os mercados emergentes acabaram se beneficiando bastante dessa tendência. Quando a gente olha 2025, foi um ano muito forte, né, de performance dos mercados globais fora dos Estados Unidos. A gente olha para a Bolsa Brasileira, né, subiu mais de 40% em dólares no ano passado, e muito pouco teve a ver com o mercado brasileiro, com o que aconteceu por aqui, né? Os fundamentos não melhoraram tanto para justificar essa alta. Então foi muito mais essa realocação de recursos, e a gente já vinha falando que, olha, 2025 o Brasil foi principalmente um trade global, e em 2026 a gente acredita que os fatores locais, domésticos e idiosincráticos vão começar a fazer mais preço, que é o caso de queda de juros e eleições. Mas dito isso, até agora, até fevereiro de 2026, o Brasil continua sendo um grande trade global. Dobramos a aposta, né? É isso. 26 até agora tem sido uma repetição de 2025. E essa aceleração de fluxo que a gente viu no começo desse ano tem muito a ver com o começo de ano, né, os investidores fazem as suas realocações de portfólio. Eu vi muito investidor macro e de renda fixa tendo interesse em bolsas de mercados emergentes. Então, de fato, essa tese de um dólar fraco, essa tese, né, do rally do ouro, rally dos metais, enfim, isso tem muito a ver com esse rally de mercados emergentes. E dentro de mercados emergentes, a América Latina ela acaba tendo um peso importante para os investidores, porque todos os países da América Latina são grandes produtores de minerais metálicos, né? O caso do Chile com o cobre, no México eles têm grandes produtores também de cobre e de prata e metais preciosos, o Brasil com minério de ferro. Então, essa grande participação do setor de mineração nas bolsas da América Latina, aliado a esse grande rally dos metais que a gente está vendo no mundo,
fez com que os investidores passassem a dar um peso especial para a América Latina dentro dos portfólios. Além disso, é uma região que segue mais barata do que outras regiões dentro de mercados emergentes e que mercados globais. Então você tem um atrativo ali de valuation. Você tem um calendário eleitoral onde eleições importantes estão acontecendo na América Latina já há algum tempo. A gente começou com o movimento da Argentina, com a eleição do Milei. Tivemos a eleição no Chile recentemente, onde a direita voltou para o poder. Mesma coisa na Bolívia. Em maio temos eleições na Colômbia. Em outubro, novembro, obviamente, temos eleições aqui no Brasil. Então, o investidor estrangeiro está bastante de olho nesse tema também, de eleições na região como um todo. E aí, pensando em Brasil especificamente, tem um outro tema que também atrai muito o interesse do investidor estrangeiro, que é a queda de juros, né? Então, o Brasil, esse ano, deve ser um dos países que mais corta juros no mundo, se o Banco Central entregar, né, o que o mercado está esperando aí de 300 pontos de corte na Selic, levando a Selic de 15 para próximo aí de 12, 12,5, o Brasil vai ser um país que corta bastante juros em 26. Então isso também atrai bastante a visão do investidor estrangeiro. Então esse conjunto de fatores, né, começando com a história global, questionamento da hegemonia do dólar, rotação para fora dos Estados Unidos, e aí dentro disso, mercados emergentes, América Latina e Brasil, a gente acabou ficando numa posição bastante privilegiada para receber esses fluxos de investidores estrangeiros. Então, de fato, como você mencionou, Raquel, a gente já teve só nesse ano mais recursos vindo para o Brasil do que a gente viu no ano de 2025 inteiro. Então, de fato, esse fluxo causou um estrago enorme de preços, né? A bolsa subiu muito rapidamente. E já começamos a ver aí algum tipo de questionamento, será que já não subiu demais, tem um espaço para correção, enfim, então isso foi parte do debate também nas minhas conversas. Eu ia até perguntar justamente sobre isso, porque você foi para a Europa mais no começo, né, no meio de janeiro ali, e acabou de voltar dos Estados Unidos. Eu acho que são duas perguntas, né? Se você sentiu alguma diferença no período, passou mais ou menos um mês, né, entre as duas, e também entre o perfil dos investidores, se você sentiu que na Europa eles estão mais otimistas, que eles olham, né, como um todo, nos Estados Unidos eles estão olhando mais no detalhe, Sim. se você viu alguma diferenciação. Perfeito. Primeiro, em relação ao timing, sem dúvida, eu vi bastante diferenças, porque na Europa, como você mencionou, a gente ali ainda estava durante o Rally de janeiro e tinha pouco questionamento em relação ao valuation da bolsa, nível de preço, porque os investidores estavam olhando o Brasil em relação a outros mercados emergentes e concluindo que o Brasil seguia uma das bolsas mais baratas do mundo, né? Então, na Europa, eu até ouvi de um investidor grande que me falou, olha, dos mercados líquidos no mundo, é importante fazer essa né, distinção, porque o Brasil é um mercado relativamente líquido se comparado a outros mercados emergentes. E a visão dele é, olha, dos mercados líquidos do mundo, a Bolsa Brasileira continua sendo a mais barata do mundo, mesmo depois desse rally, porque eles estão olhando o relativo, né? Eles não estão olhando a Bolsa em relação ao seu próprio histórico, eles não estão olhando a Bolsa em relação ao nível de juros aqui no Brasil, o que eles estão olhando é a Bolsa Brasileira com as outras bolsas do mundo, que é o que eles podem comprar, e de fato nessa métrica, no relativo, o Brasil continuava aparecendo muito bem. Até porque não foi só a gente que subiu, né? Exatamente, exatamente. Então, todas as bolsas do mundo subiram e no relativo a gente acabou ficando né, ainda para trás. Agora, nos Estados Unidos, como já é mais recente e esse rally continuou bem forte, eu senti sim um nível inicial de desconforto e de preocupação com o nível de preço, com o valuation, principalmente dos papéis aí de primeira linha, né, as large caps, os grandes papéis no índice Ibovespa, porque esses foram os papéis que mais andaram no ano por conta do fluxo passivo, né? Então está muito claro para todos os investidores que eu encontrei, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que esse fluxo recente não veio do gestor ativo, né? Não veio daqueles fundos que fazem as suas próprias escolhas, stock picking, e querem estar overweight num país, under em outro. Não foi. Esse fluxo recente foi um fluxo principalmente passivo, criação de ETFs, compra de índice, que veio muito de realocação de portfólios globais
e também do investidor com uma tese mais macro, né? Então, tema emergentes, né? A gente entra no bolo. Quero exposição a emergentes, então vou comprar o ETF de emergentes, Perfeito. né? É muito diferente daquele gestor ativo que vai olhar setor a setor, que tem um time de analistas, que é geralmente quem a gente encontra nessas reuniões. Só que eu vi alguns fundos nos Estados Unidos recentemente que são fundos historicamente macro e operam juros, câmbio, renda fixa, começando a operar equities, começando a operar bolsas em mercados emergentes também. Via indexados, principalmente, né? Perfeito. Então, quando eu perguntava para esses investidores, mas como vocês investem em equities, a resposta é 100% via índice, né? Porque eles não estão comprando a bolsa porque eles gostam de Itaú ou porque eles preferem Vale. Não, eles estão olhando Brasil e fazendo uma aposta mais top-down, que a gente chama. Por isso que eles vão no índice. Só que isso acabou gerando uma distorção dentro do índice, onde os grandes papéis da bolsa subiram muito e o restante da bolsa ficou para trás, né? Então, grande parte do debate com os investidores na semana passada foi essa de, olha, quando teremos aí um trade de convergência, onde o restante da bolsa vai fazer um catch-up e vai subir, né, para encontrar esses grandes papéis que acabaram descolando bastante do restante do índice, né? Então acho que esse foi um debate bem importante também que a gente viu por lá. E você sentia um interesse em realmente olhar o stock picking mesmo, né? Essa visão, porque eu acho que a dúvida que eu fiquei foi, bom, quando eles vão fazer o catch-up ou até um em detrimento do outro, né? Se vai haver, não, peraí, então agora que a gente acabou ficando overexposto a essas temáticas dentro da Bolsa Brasileira, né? Então, o setor financeiro e commodities, como que a gente troca um pelo outro eventualmente, né? Olhando o nome a nome. Perfeito. Bom, as duas coisas podem acontecer, né? Ou que ficou para trás as small caps e papéis cíclicos domésticos subirem mais, né, do que os papéis grandes, ou uma correção aí dos grandes papéis da bolsa e eles se encontrem aí no meio do caminho. Acho que as duas, né, formas funcionam. Mas para isso acontecer, a gente vai ter que enxergar um arrefecimento desse fluxo passivo, porque se esse fluxo passivo continuar vindo para o Brasil, e lembrando que do ponto de vista global, dos mercados globais, o Brasil é um mercado pequeno, que qualquer dinheiro que venha para cá acaba fazendo muito preço, isso deve continuar puxando os grandes papéis do índice, né? Então acho que esse é um ponto importante aqui de se dizer. Sim, Petrobras, Vale, Itaú, vários papéis grandes do índice subiram bastante, mas isso não quer dizer que eles não possam continuar subindo caso esse fluxo passivo continue vindo tão fortemente para o Brasil. Porque vamos lembrar que entrou 30 bilhões de dólares, 30 bilhões de reais na Bolsa Brasileira, isso é muito dinheiro. Sim, é muito dinheiro para o Brasil. Pra gente. Em dólares é pouco dinheiro, né? Em dólares a gente está falando de 6 bilhões de dólares, algo nessa linha. É muito pouco dinheiro. Agora, para a nossa Bolsa faz um impacto de preço enorme, né? Então, eu acredito sim que esse trade de convergência ele pode acontecer. Acredito que esse investidor stock picker está olhando, né, para esse restante da bolsa, os papéis domésticos, cíclicos, papéis de qualidade que andaram, mas ficaram para trás, né? Então, eu acredito que esse movimento vai acontecer sim em breve, mas para isso acontecer, esse fluxo passivo tem que arrefecer um pouquinho para que os investidores mais focados em fundamentos voltem a fazer essa arbitragem, entre aspas, né? Que é comprar esses papéis que ficaram para trás e vender os papéis que acabaram subindo demais, enfim, tentando fazer essa convergência novamente de valor entre os setores da Bolsa. Acho que esse debate ele é bem relevante. Excelente. E a gente fala muito aqui no Brasil, né? A gente tem o debate político aqui é o que está no centro. E a gente fala muito, os fatores domésticos, como você bem colocou no começo, que a gente estima que os fatores domésticos ganham um pouco mais de peso, até na nossa própria projeção de câmbio, por exemplo, do time de economia, tem ali uma volatilidade adicional conforme a gente vai se aproximando das eleições. Você sentiu um interesse sobre esse tema ou foi, não, tá longe, ou, pô, tem instabilidade política no mundo inteiro, o que é mais um pouquinho? Qual que é a visão que você viu por lá? Esse ponto é super importante, porque de fato
em todas as reuniões que eu fiz, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o tema eleições aparece e grande parte do debate é, dentro dessas reuniões. Agora, dito isso, existe uma divergência muito grande de opiniões entre o investidor estrangeiro e o investidor local aqui brasileiro em relação ao tema eleições. Por quê? Porque para o investidor estrangeiro, eles veem as eleições como uma assimetria positiva, no sentido de se o governo atual se mantiver no poder, é um cenário de mais do mesmo, pouca coisa muda, e se um outro governo entrar com uma proposta mais reformista, principalmente do ponto de vista fiscal, que isso poderia gerar um rally no mercado. A gente vê os brasileiros com uma visão mais cautelosa em relação ao tema eleições, só que o estrangeiro, a gente sentiu que está pouco preocupado de fato com o tema, estão olhando, estão acompanhando de perto, mas não é uma grande preocupação. Eu diria que o investidor estrangeiro está muito mais focado no tema queda de juros, que é muito mais relevante para ele do que o tema eleições. Agora, dito isso, a gente relembrava os investidores nas nossas conversas que a volatilidade do mercado tende a aumentar nos meses que antecedem as eleições. Então a gente acredita que a partir do meio de abril para começo de maio até o período eleitoral, esses 6 meses que antecedem as eleições, a gente sempre viu um aumento de volatilidade nos ativos brasileiros, que incluem o câmbio e incluem a bolsa também, num cenário mais volátil, onde o mercado passa a operar muito mais de perto as pesquisas eleitorais, passa a acompanhar muito mais de perto o tema, porque a partir dali já saberemos exatamente quem são os candidatos, o pleito já vai estar posto, enquanto que hoje em dia ainda existe uma dúvida de quem serão os candidatos lançados, né, principalmente do lado da direita, enfim. Então, essa dúvida ela ainda faz com que o mercado olhe para o tema, mas não preste tanta atenção assim. Eu acredito que a partir de maio o foco vai migrar sim mais para a eleição e que a gente deve ter mais volatilidade. Agora, o que eu tenho dito para os investidores por aqui, que é importante que quem está nos ouvindo também ter isso em mente, que se o investidor estrangeiro ele está tranquilo em relação ao tema eleições no Brasil, e ele que está fazendo o preço via fluxo, a gente tem que entender o que o investidor estrangeiro está pensando, e isso que vai determinar os preços aqui no Brasil. Então, eu acho que esse é um tema bem importante de se dizer, porque eu senti sim uma divergência grande de opiniões entre o estrangeiro e o investidor local em relação ao tema eleições. Era exatamente esse meu ponto, né? Se o fluxo que eu ia fazer agora, se o fluxo tá vindo de fora e o investidor estrangeiro está menos preocupado, pode haver até um arrefecimento dessa volatilidade esperada por conta do fluxo. O fluxo continua e ele é soberano, né? Vamos Sem dizer. dúvida. Ainda mais se esse tema de dólar fraco continuar e realocação para fora dos Estados Unidos continuar, e é tanto dinheiro que tem nos Estados Unidos que de novo, esse fluxo pode passar por cima de qualquer preocupação do ponto de vista local, dado que estamos falando aqui de realocação de trilhões de dólares, né, de portfólios globais. Muito bom. Isso, eu acho que a visão, assim, que vocês tiveram estava bastante em linha com o que a gente tem trazido do ponto de vista do nosso posicionamento das carteiras aqui recomendadas aqui pelo Research, né? Isso, exatamente. A gente tem feito um movimento nas nossas carteiras de adicionar mais ciclicalidade, papéis um pouquinho com mais beta e mais relacionados ao tema de juros. Então, nos últimos meses, por exemplo, na carteira Top Ações, a gente incluiu Localiza, incluímos Cyrela, enfim, temos empresas de shoppings em todas as carteiras. Então, de fato, a gente vem adicionando essa ciclicalidade doméstica, Mercado Livre também um outro papel, mas sempre a gente continua prisando por um filtro de qualidade de empresas com baixa alavancagem e empresas com maior previsibilidade de resultados. Então, esse é um filtro importante que a gente tem feito nas nossas carteiras e que tem funcionado. Obviamente, em um cenário de queda de juros e um cenário de um rally na bolsa, muita gente acaba perguntando, pô, não vale a pena a gente ir lá para os papéis mais arriscados, para aquela empresa que caiu para caramba, ou aquela empresa muito endividada que pode se beneficiar da queda de juros? E a minha resposta é que, olha, até pode funcionar, mas em geral isso funciona muito no curto prazo. Tem que ser um trade muito de curto prazo e muito certeiro. Você tem que acertar o timing muito bem, porque
não é 200, 300 bips de corte na Selic que vai salvar muita empresa que está extremamente endividada. Essas empresas vão ter que fazer aumento de capital, vão ter que diluir os acionistas, enfim. Então, estar exposto a empresas muito alavancadas na Bolsa te traz esse risco, né, de diluição, de aumentos de capital, ainda mais num cenário onde o interesse por Brasil voltou a aumentar. De fato, o mercado de capitais deve voltar a acelerar bastante. Já vimos, né, 2 IPOs de empresas brasileiras acontecendo lá fora, aqui várias empresas querendo fazer, né, follow-on e emissões de capital. Então, de fato, o investidor tem que ficar de olho nisso, porque às vezes você está comprado por conta de uma questão macro, mas a empresa vai lá, faz um aumento de capital, você acaba sendo diluído, enfim. Então, por isso que nas nossas carteiras a gente continua bastante com esse filtro de qualidade, empresas de baixa alavancagem, maior previsibilidade, mas de fato a gente tem feito uma exposição maior aos setores domésticos, só que sem esquecer também das commodities. Uma diferença grande que as nossas carteiras têm em relação a boa parte dos fundos, dos gestores locais, é que muitos fundos locais tinham quase zero disposição a commodities, né, e tinham exposições principalmente aos setores domésticos. Nas nossas carteiras, não. A gente vem carregando Prio, Petrobras, Vale, nas nossas carteiras já há bastante tempo, porque a gente prisa por uma diversificação na carteira, e isso também nos ajudou, porque esse rally recente veio muito por conta das commodities, e ter tido essa exposição a commodities, mesmo que num percentual um pouco menor que o índice, nos ajudou a não ficar tão para trás em relação ao índice, né? Porque a gente viu que os investidores que estavam aí muito alocados só nos setores domésticos e não tinham nada de commodities, acabaram ficando muito para trás em relação ao índice. Acaba perdendo o benefício do fluxo, né? É isso, exatamente. Muito bom. Bom, eu acho que a gente cobriu quase todas as coisas aqui. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente não falou. Não, foi principalmente isso. Vimos aí um otimismo que continua em relação à Bolsa Brasileira, mas com essa nuance de que recentemente já começamos a ver um sinal aí de desconforto, né, com o nível de preço, com valuation, e a gente concorda assim que existe um espaço para uma correção de curto prazo. Seria até saudável que essa correção acontecesse, porque não dá também para o mercado subir em linha reta, né? A gente está falando de renda variável e é normal que o mercado passe por momentos de maior volatilidade. E tá aí uma vantagem, né, de você do investidor brasileiro estar aqui, ter acesso, né, a esse, enfim, ao stock picking, a realmente os analistas que estão olhando os setores, as empresas, né, com bastante cautela, né, porque de fato aí que a gente vai ter essa diferença do gringo, né, que tá entrando no indexado direto. Até nos indexados dá para fazer escolha também, que é o que a gente tem feito. Muito bom, Ferreira, obrigada. Então, gente, como sempre, né, todos os relatórios estão lá na nossa plataforma de conteúdos, o link tá aqui na descrição do vídeo, e também, né, do Raio XP, de todas as nossas recomendações. É sempre muito importante ter essa visão, né, do investidor estrangeiro, porque é isso, é relativo, o fluxo importa, né, e a gente, às vezes, está vendo aqui muito, 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 muito de perto, é bom até dar uns passinhos para trás, para olhar da visão do outro também. Bom, gente, hoje a gente grava esse podcast no dia 19, né, de fevereiro, então acabamos de voltar aqui do carnaval, tivemos meio pregão até agora, um pregão com um pouco menos de liquidez, né, também é feriado lá na China, então uma semana de menos eventos, né, mas tivemos aí no cenário internacional, a gente teve a divulgação da ata da última reunião do FED, né, do FONC, do Comitê de Política Monetária do FED, foi uma ata que não trouxe grandes novidades, teve argumentos, né, para os dois lados, para quem queria ver mais o comunicado como mais rock, teve uma menção ali a membros que gostariam de ter mencionado uma potencial alta de juros por conta do desconforto ainda com uma inflação ainda acima do esperado, e teve para o lado dovish também menções a membros que trouxeram ali uma visão de que a inflação, principalmente de serviços, estava cedendo, né, de ganhos de produtividade por conta de inteligência artificial, que iam acabar
trazendo uma pressão baixista para a inflação, né? Ou seja, ajudando o processo aí de desinflação. Então, teve argumentos para os dois lados, acabou não mexendo tanto com os mercados. E aqui, do ponto de vista das nossas divulgações, das nossas análises, a gente teve 2 relatórios super bacanas que eu gostaria de destacar aqui. Um foi do nosso time de agroalimentos e bebidas. Eles fizeram uma análise do impacto potencial da GLP-1, né, que são as drogas de emagrecimento, as canetas emagrecedoras, né, como são conhecidas popularmente, nas empresas da cobertura. Então, bastante interessante, olhando aí para as empresas que estão mais focadas em carboidratos, que poderiam perder um pouco potencialmente. Já é uma visão mais positiva para as empresas focadas em proteína, então vale a pena a leitura. Além disso, a gente também teve um outro tema quente que está em discussão, que deve ser uma das principais pautas políticas desse ano, que é a redução da escala 6x1, né, da escala 5x2, que deve ser uma das principais bandeiras do governo ao longo desse ano eleitoral. E o nosso time de varejo fez também uma análise bastante interessante aqui, olhando para potencial impacto para o setor de varejo. E por último, vale destacar que a gente tem a temporada de resultados ainda a todo vapor aqui, né, no Brasil. A semana passada a gente teve todos os bancos financeiros, enfim, ali divulgando seus resultados. E também essa semana a temporada continua e temos análises também de todas as empresas da nossa cobertura por aqui. Por hora, uma temporada aí bastante, né, positiva, mas claro, vamos continuar observando aqui no detalhe. Então é isso, gente. Esses foram os principais aqui destaques dessa semana e também dos nossos relatórios aqui do ponto de vista de research, sempre aqui do sob o nosso olhar de research aqui da XP. Como sempre, deixe o seu like, né, para que essa informação chegue a cada vez mais pessoas. Envie esse podcast para quem você acha que gostaria de saber mais da visão sobre os gringos, né, da visão dos gringos sobre o Brasil, né, da nossa visão aqui para a Bolsa Brasileira. Continue seguindo todos os nossos conteúdos aqui. Muito obrigada, Ferreira, mais uma vez aqui pela participação no Drops. E a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.